Boa tarde, meus irmãos. Você sabe que dia é hoje? Hoje é domingo. É domingo, irmão. O que nós fazemos dia de domingo? Celebrar o Senhor. Dia de celebrar o Senhor! Então você é o nosso convidado especial. Venha para a IDPB Terra Nova. Dia de celebração. Para o culto de celebração. Hoje nós teremos também o quê? A ceia do Senhor. Isso, a ceia do Senhor. E mais um culto de celebração, de louvor e de adoração. Venha, junte-se a nós. Glória a Deus. O que acontece quando nós somos alcançados pela luz? É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Então, no Evangelho de João, fala de um homem que vivia na escuridão. Ele vivia completamente em trevas. E então a luz encontrou ele. E o que aconteceu? Ele passou a ver. Quando a luz nos encontra, a gente passa a ver.
É muito interessante, né? Então, vamos lá. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos tinham consciência de que havia uma consequência do pecado. Ele pergunta: quem pecou? Ele ou seus pais? Ele não podia ter pecado, porque ele não tinha nascido. Como é que ele ia? Poderia ser consequência do pecado dos seus pais. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Olha só. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Existem certas coisas que acontecem no mundo e que para nós, irmãos, parece algo trágico, mas a Bíblia diz: para que se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo que ninguém deveria trabalhar de noite, viu? Viu, Johnny? Infelizmente há necessidade, de trabalhar à noite. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Irmãos, escute bem. Em nenhum momento Jesus se identificou que ele era Jesus. Em nenhum momento Jesus se identificou que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Ele foi lá, aplicou lodo ao olho do cego e mandou ele se lavar. Olha só que coisa interessante, né? Essa história. Então diz assim: aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: olha o que ele diz: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Como é que ele soube que era Jesus? Se ele era cego. Isso aqui nos mostra uma coisa. Tem muita gente que tem olho, mas não vê. Será que esse é o nosso problema? Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus. Pegaram o cego, o ex-cego, levaram aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe aplicou os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam em relação a Jesus: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Presta atenção, irmão. É os próprios fariseus que estão dizendo: Jesus não guardava o sábado. Quando algum adventista vem falar com você que você não é salvo porque não guarda o sábado, Jesus não guardava o sábado. Estamos querendo fazer um seminário sobre as heresiologia, a doutrina das heresias, e também um seminário de batalha espiritual. Continuando. Então veja só. Diziam outros: como pode um homem
pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Ele respondeu ele, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, que idade ele tem? Falará por si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assegurado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Você tem medo de perder alguma coisa? E por isso não diz que é de Jesus? Você tem medo de ser excluído da sua família? De ser rejeitado pela sua família? De ser desprezado? E por isso você não se posiciona e diz que é de Jesus? Olha aqui, irmão. Por isso é que disseram os pais: idade ele tem? Interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem não é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vou-lo disse, e não atentaste. Por que isso querer ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornai-vos os seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o ex-cego: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Irmãos, escute só o que eu vou lhe dizer agora. Olha só esse verso 28. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Irmão, os judeus, eles desde criança eles já começam a estudar a Torá. Você sabe o que é a Torá? São os 4 livros, são os 5 livros da lei. É chamado de a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eles começam a estudar desde criança, porque a essa ordem, lá num desses livros, capítulo 6, fala sobre isso. Tu inculcarás a teu filho, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, colocarás nos umbrais da tua casa. E quando ele chega aos 12 anos, a maioria dos judeus, eles iam estudar com um mestre. Eles iam se assentar aos pés de um doutor da lei. E ele está dizendo aqui: olha, Deus falou com Moisés, mas desse nós nem sabemos. Olha, irmão, se Jesus está nos profetas, está na lei e está nos salmos, e eles não sabiam, e você tem a Bíblia também na sua mão, e o que você sabe de Jesus, irmão? O que você sabe? Aleluia. Continuando. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fora de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Verso 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse:
quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe diz: já o tens visto. Olha aqui, irmão. Jesus está dizendo: tu já o tens visto. Lá atrás, olha. Lá atrás. Cego, ele já tinha visto Jesus. Como é que pode, irmão? Me explica isso. Jesus está dizendo: olha, tu já o tens visto. E Jesus diz: é eu que falo contigo. E olha só o que ele fez. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Ele reafirma a sua fé em Cristo e ali ele adora Jesus. Olha só isso. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Há muitas pessoas que têm visto, que têm olhos, que têm visão, mas Jesus está dizendo: elas são cegas. Será que esse é o seu caso? Você tem olho, mas não vê? Será que nós estamos cegos, irmão? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus está dizendo: todo que tem visão, todo que vê, todo que enxerga, tem pecado. Você tem que se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Porque você enxerga, você não enxerga? Você não tem visão? Você não vê? Jesus está dizendo: porque você diz que vê, teu pecado existe. Meu irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando Deus criou o homem, irmãos, já havia à disposição dele a luz do dia, a luz natural. Entendeu? E a luz do sol, Deus criou no quarto dia. E aí Deus faz o homem para coroar sua criação, e esse homem, que somos nós, que é você, homem no sentido geral, irmãos, tá? Aleluia. Deus deu inteligência e o homem criou a luz elétrica, que é a luz artificial. Nós temos durante o dia a luz natural, nós temos aqui a luz artificial. Aleluia. Então veja só, com a entrada do pecado, o que aconteceu quando o pecado entrou? Trouxe consequência. E os discípulos tinham consciência disso. O pecado trouxe consequência, irmãos. E por causa dessa consequência, muitas pessoas nascendo com alguma deformidade, com alguma situação, seja por causa de uma gravidez, de uma situação difícil de gravidez, seja por alguma questão genética. Então, algumas pessoas nasceram com alguma anomalia na sua vida, no seu corpo, E o cego foi uma dessas pessoas, Então, eles questionaram a Jesus, mas Jesus disse: olha, ele não pecou, nem seus pais, mas existe um propósito maior, para que se manifeste nele as obras de Deus. Irmão, existe alguma coisa difícil na sua vida? Jesus está dizendo: é para que se manifeste em você as obras de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica olhando apenas para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Esse é o nosso problema, irmão. Eu conheço a história de uma mulher, uma história terrível. Com 70 anos de idade,
Eles eram empresários, tinham uma empresa. O marido pegou um câncer. O filho pegou um câncer. O marido morreu. O filho conseguiu se recuperar do câncer. Perderam tudo. Veio a justiça, aí tirou a casa dele, tirou tudo que tinha. Ela não tinha mais nada. Ela disse para Deus: Senhor, Tu queres que eu passe por tudo isso? Eu vou passar, Senhor. Eu vou enfrentar. Eu não vou ficar, me lamentando, chorando, mendigando, fazendo, cara feia. Oh, coitadinho, autocomiseração. Oh, coitadinho de mim, como eu sofro tanto. Eu sou um desgraçado, eu sou miserável. Parece que Deus não gosta de mim. Não, ela não fez isso não. 70 anos. Eu vou enfrentar com coragem. Aleluia! Aleluia, Jesus! Deus não quer covarde. Aleluia, Jesus! Deus quer pessoas que serão dispostas a ir para cima. Aleluia, Jesus! Sabe, irmão? É isso que Deus quer. Aleluia! A ausência de luz é uma das causas de perdição deste mundo. Tópico 1, irmãos. Tópico 1. A luz da visão e a luz na visão espiritual. Nós temos aqui 2 tipos de luz. A luz da visão. Por que você enxerga? Porque você tem luz na sua visão. Se você não tivesse luz na sua visão, você não enxergava. Com o passar dos anos, os jovens, os garotos, a juventude vai perdendo a capacidade de ver. Aí vai precisando colocar um óculos, senão não vê. Quando eu era bem jovem, mais novo, eu olhava ali para aquele quadro onde ele está e enxergava tudo. Agora não, tem que... Só vejo um vulto. Você vai perdendo a capacidade de ver. A luz vai se apagando, a luz vai diminuindo. Entendeu? Essa é a luz da visão. Mas muitos têm a luz da visão, mas não têm a luz da visão espiritual. Esse é o problema de muita gente. Esse é o problema de muita gente. A Fernanda está aí com a Laís. Cadê a Laís? Está lá fora. A Laís é uma criança de 3 anos, não é isso? Quando ela acorda, a Laís, pensa pai, pensa mãe. Aí ela diz, cadê a Laura? Aí a mãe diz assim, a Laura já foi para a escola. Ela diz, foi para a escola aprender? A Laís Bela vai para a escola aprender também? Olha como ela já tem entendimento. Davi, coloca lá, tá? Ela já tem entendimento de que? Entendimento de que ela vai para a escola aprender. Entendeu, irmão? Quer dizer, a luz já está no entendimento dela. Mas quantas pessoas estão na igreja, irmão, que não querem seguir o trilho do discipulado porque não querem aprender, porque não permite que a luz chegue na sua visão espiritual, alcance o seu entendimento espiritual. Os discípulos que seguiu a Jesus, qual era a visão deles? Que Jesus era o Messias, que Jesus ia chegar para tirar eles do jugo romano, que Jesus estabeleceu o seu reino, que Jesus ia reinar. Aí Jesus morreu. Olha só que decepção. Eles esperavam Jesus para reinar e viam Jesus para morrer. Aí Jesus disse para eles, está lá em Lucas 23, verso 24, verso 44. Cumpria-se que a meu respeito, tudo se cumprisse o que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Depois que Jesus diz isso, então lhe abriu o entendimento. Olha como eles estavam na escuridão. Estava seguindo Jesus, mas estava na escuridão. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que existem áreas da nossa vida que mesmo seguindo a Jesus, estão na escuridão. Precisa abrir a visão espiritual. Precisa abrir seu entendimento espiritual. Precisa sair, meu irmão, das trevas em áreas da sua vida.
Por isso que muitas pessoas estão na igreja e não crescem na vida espiritual. Por quê? Ela não alcançou a luz da visão espiritual. Estão na escuridão. O outro Davi. Olha o que o que a palavra de Deus diz em Atos. Paulo pregava na beira de um rio. Está lá em Atos 16. E Lídia, ela escutava. Lá em Atos 16. Então diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Esse negócio aí na frente. Temente a Deus, nos escutava. Olha o que diz aqui. O Senhor lhe abriu o quê? Então o que é o coração? É o entendimento. Por que pessoas estão na escuridão? Porque não tiveram luz sobre o seu coração, sobre o seu entendimento, sobre a sua visão interior, sobre a sua visão espiritual. Aí você não avança, você está travado, porque falta luz no seu coração. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 18. Vamos lá, Davi. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Em outra Bíblia diz, do vosso coração. O que nós precisamos? Da luz espiritual sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, sobre os olhos do nosso coração. Não é esse coração aqui que bombeia o sangue de carne, não, irmão. É o seu entendimento. Por que muitas pessoas permanecem na escuridão? Porque não tiveram a luz resplandecendo no seu entendimento. Por isso que você, irmão, muitas vezes você vai por caminhos tortuosos e você toma decisões erradas e você não busca a direção de Deus, não busca a iluminação de Deus, não busca que o Senhor possa te guiar para as decisões que você venha tomar. E aí você está tomando decisão debaixo de trevas, com seu coração sem entendimento. Quantas pessoas têm visão, mas não enxergam as coisas espirituais? Muitos enxergam o mundo à sua volta, mas não veem as obras de Deus, porque não têm iluminado os olhos do seu coração ou do seu entendimento. A luz não brilhou sobre os seus corações. Por isso falta visão do reino. Irmão, não tem visão do reino, não tem visão do propósito de Deus e não tem visão da vontade de Deus para a sua vida. Olha o que diz esse texto, irmãos, preste bem atenção. Tendo iluminado os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, o coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação ou do seu chamamento. Para que Deus te chamou? Eu não sei para que Deus me chamou. Precisa de luz. Aleluia. Precisa de luz, irmão, no seu coração. Precisa de luz no seu entendimento. Precisa de luz, irmãos, para compreender a perfeita vontade de Deus. Olha aqui. Quais as riquezas